galera, vamos começar agora a estudar quantidade de calor, a famosa calorimetria, medida de calor. Gente, muito simples. Olha só, representação J ou cal, unidades de medidas. J, joule, cal, calorias. Vou representar minha quantidade de calor por Q, tá? Então Q vai ser medida em joule, representado por J, ou cal, representado por caloria, não é verdade? Vamos lá, galerinha, então bem simples. Quando eu falo em quantidade de calor, eu estou falando a quantidade de calor para eu mexer naquela matéria e alterar a sua temperatura ou alterar o seu estado físico, beleza? Então eu quero que vocês entendam duas coisas. Existem dois tipos de calor, vamos botar assim. Um calor que nós vamos chamar de calor sensível e outro calor que nós vamos chamar de calor latente. Então vamos devagar aí. Gente, quando eu falar em calor latente, eu vou estar falando de Q igual a ml. Quando eu estiver falando de calor sensível, eu vou estar falando de Q igual a mc delta θ. Então, olha só, ó, que moleza, e em todas as baladas do vestibular, onde é calor, quem está lá? mc delta θ. Então, amiguinho, esses são macetes para vocês terem o gatilho lá na memória. Pá, Romo, falei quantidade de calor. Latente, moleza. Específico, mc delta θ. Agora vamos ver o que seria cada um desses caras? Acompanha. Então vamos começar a falar do calor sensível. Ai, Rômulo, como ele é sensível? É, ele é sensível. Gente, muito simples, calor sensível. Vamos lá. Calor sensível. Já vou botar logo aqui as características dele. Não existe mudança do estado físico da matéria. Ok? Então, se eu sou sólido, eu continuo sólido. Se eu sou líquido, eu continuo líquido. Se eu sou gasoso, eu continuo gasoso. Nesse caso aqui, existe variação da temperatura. Olha que lindo. Gente, então é bem simples. Se eu li a questão, eu sei que o estado físico da matéria não mudou, eu tenho então calor sensível. Se eu sei que o estado físico está lá, ele é líquido, continua líquido, ele é sólido, continua sólido, ele é vapor, continua vapor. Se ocorrer de eu estar num processo de fusão, ebulição, aí já não é calor específico. E o interessante é que quando esse cara está no calor sensível, eu posso afirmar para vocês que existe uma variação de temperatura. Então, são pontos que eu vou achar na minha questão. O estado físico da matéria permaneceu constante nesse trecho ou numa determinada questão, estou falando de calor sensível. Houve variação de temperatura, já vou direto, calor sensível. Então, galera, eu quero que vocês tenham esse cuidado, porque são essas dicas que as questões dão e vocês acabam, às vezes, deixando passar direto. Então, mais uma vez, não se esqueçam. Se eu falar que o corpo continuou com aquele estado físico da matéria, eu estou falando de calor sensível. Se eu falar em variação de temperatura, calor sensível, ok? Vamos estudar então um pouquinho essa fórmula. Galerinha, a fórmula é a seguinte. Deixa eu só fazer as setinhas aqui. Que é igual a mc delta θ. Então vamos estudar esses caras aqui. Eu falei que a quantidade de calor ela pode ser em joule ou ela pode ser em calorias. Então vamos botar aqui. Pode ser tanto em joule quanto pode ser em calorias. Bom, se eu estiver falando de joule, a minha massa, vou botar aqui. A minha massa, ela vai ser em joule, quilogramas. Em calorias, vou ter que trabalhar com ela
em gramas. Só para vocês terem uma noção, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Gente, aqui nós chamamos de calor específico, ou coeficiente de calor específico, ou coeficiente de calor sensível. Então, vou botar assim, ó, coeficiente de calor específico. Então, aqui eu englobo todas as literaturas aí, beleza? E esse cara, ok? Ele pode ser medido de duas formas também. Uma relação com Joule ou uma relação com calorias. Se eu estiver relacionando ele com Joule, ele vai sair assim, ó. Joule por, dividido por, né? Quilogramas grau Celsius. Se ele tiver medido em calorias, a minha quantidade de calor, esse meu calor específico, esse meu coeficiente, ele vai ser dado em calorias por gramas grau Celsius. Ok? Agora, e esse ΔT? Esse ΔT nada mais é do que a minha variação da temperatura. Então, eu sei que ΔT vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Lembrando que esse cara vai ser medido em graus Celsius, sempre. Seja para Joule, seja para calorias, eu vou estar trabalhando com ele em graus Celsius. Então, olha só, calor sensível, não existe mudança do estado físico da matéria, existe variação da temperatura, Q igual a mc delta θ, onde há calor, mc delta θ está lá. Galerinha, então, caloria ou Joule para quantidade de calor, massa, quilograma ou gramas, se eu estiver trabalhando com Joule, quilogramas, se eu estiver trabalhando calorias, gramas. C, coeficiente de calor específico, coeficiente de calor sensível, calor específico, vai depender da nomenclatura, enfim. Se eu estiver trabalhando com Joule, quilograma, grau Celsius, se eu estiver trabalhando com calorias, gramas, grau Celsius, ok? Mas vamos lá. E ΔT? ΔT vai ser a nossa variação de temperatura. Falei de variação em física, sempre final menos inicial. E aí você vai ter essa temperatura sempre em grau Celsius, seja para Joule, seja para Kelvin, beleza? Gente, mas eu queria que vocês lembrassem comigo quais são os estados físicos da matéria. Isso é muito importante. Vamos lá? Então eu vou dar uma apagada aqui. Vou tirar esse sensível. Nós vamos entrar agora no cara chamado calor latente. Beleza? Amiguinhos, bom, vamos começar relembrando os estados físicos da matéria. Sólido, os básicos, né? Líquido e gasoso. Beleza? De sólido para líquido, posso fazer líquido para sólido, líquido para gasoso, gasoso para sólido, posso ir de sólido para gasoso, ou vice-versa. Gente, então os principais estão aqui. Sólido para líquido, eu estou rolando num processo de fusão. Líquido para gasoso, evaporação, ebulição. Eu vou botar aqui ebulição porque eu acho mais bonitinho. Isso aí vocês vão ver mais especificamente na matéria de química, né? Que tem ebulição, que é algo mais forçado, e evaporação, que é algo mais lá do tipo da salina, né? Algo mais natural. Vamos pensar assim. Galerinha, do gasoso para o líquido, o que eu posso falar? Gente, do gasoso para o líquido, eu tenho uma transformação do estado físico da matéria. Essa transformação nós chamamos de... Isso aí que vocês pensaram. Nós chamamos de condensação. Quando você vai fazer lá
O arroz levanta a tampa está toda molhada, você não deixou a tampa molhada, o vapor subiu, bateu na tampa, e aí a gente vai falar um pouquinho que rola ali uma diferença de pressão, e bateu na tampa e ele condensou. Então, processo de condensação. Vamos lá, galerinha, então agora do líquido para o sólido, colocou a água na prateleirinha de gelo, de fazer gelo, colocou no congelador e a água vira gelo no processo de solidificação. Agora vamos devagar. Quando eu falar, tem aqui também sublimação. Ok? Vamos lá. Se eu estiver falando de fusão, ebulição, solidificação, condensação, sublimação, caminho contrário da sublimação, ressublimação. Gente, eu estou falando de mudanças do estado físico da matéria. Então, quando eu estiver falando que eu estou mudando o estado físico da matéria, meu exercício me deu, e aí o que eu vou botar? Bom, vou botar calor latente. Então, isso aqui é só no momento da mudança do estado físico da matéria. Beleza? Então, no momento de mudança do estado físico da matéria, eu vou usar o calor latente, que são naquelas regiões sublinhadas ali. Galerinha, nesse caso, não existe variação da temperatura. Olha que lindo. Então já é uma dica. Quando eu tenho um calor latente, não existe variação da temperatura. Olha como a parada é simples, irmão. Então eu quero que vocês entendam, brothers, que se eu estiver falando de calor sensível, o estado físico é sólido ou líquido ou gasoso e não muda. E nesses momentos existe variação de temperatura. Se eu falo de latente, eu estou no processo de transformação. Ok? E nesse processo de transformação não existe variação de temperatura, eu trabalho com latente. E aí você vai dizer que a sua fórmula é que moleza ou que mole, Q igual a M vezes L, que nós já vimos que pode ser medida em joule, nossa quantidade de calor, ou em calorias. Nossa massa, nós já sabemos que se eu estiver trabalhando com joule, coloco ela em quilograma. Se eu estiver trabalhando com calorias, eu coloco em gramas. E esse L? Esse L, alguns chamam de coeficiente de calor latente. Outros chamam só de calor latente. Eu gosto do coeficiente para não confundir o conceito de Q de calor, tá? Mas, que seria esse cara então? Bom, esse cara é o quanto de calor que eu preciso para variar o estado físico da matéria. Então, vamos olhar a unidade de medida, ou eu vou ter calorias por gramas, ou eu vou ter joules por quilogramas. Ok? Então eu vou trabalhar com calorias por gramas ou joules por quilogramas. Amiguinho, isso é muito simples. Não tem nada de dificuldade. Que moleza. E eu quero que vocês fiquem espertos no seguinte. Às vezes, a questão não vai te falar algo diretamente, de forma literária, coisa linda, mas pode te dar um gráfico. E através do gráfico e essas observações teóricas, você consegue identificar o estado físico da matéria e o momento de mudança. Então, por exemplo, vamos pensar na água. Vamos pensar na molequinha de H2O. Na molequinha de H2O, vamos pensar aqui no H2O. Gráfico do H2O.
Beleza? Brincadeirinhas à parte. Gente, é simples, tem nada de demais não. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Poxa, tá aqui minha reguinha. Vamos lá. Eita! Eu tenho, para representar o gráfico, 2 eixos. Vou fazer ele grandão. Vou fazer aqui também grandão. Então eu tenho o eixo X e eixo Y, plano bidimensional. E o que eu vou extrair desse gráfico? Bom, primeira coisa, no eixo Y nós estaremos colocando a nossa variação de temperatura. Vamos botar só o θ. Nosso θ medido em graus Celsius. E aqui vamos botar a nossa quantidade de calor. Pode ser caloria, pode ser em joule, pode ser no que eu quiser. Então vamos pensar o seguinte, ó. Esse ponto aqui é o ponto 00, 0 calorias, 0 graus Celsius. Bom, já sei que meu gráfico não vai passar ali, porque lembrando que um corpo não armazena caloria, mas eu estou estudando um processo de transferência de calor. Galerinha, vamos lá então. Se eu saio de um ponto negativo, eu sou sólido. Eu sei que a minha molequinha de H2O, até eu atingir os meus 0 graus Celsius, ela está sólida ainda. Então, vamos pensar que eu estou colocando calor, mandando calor para esse corpo. Nesse ponto aqui, ele é sólido, que é negativo, e continua sólido. Então aqui, ó, sólido, e eu vou trabalhar com Q igual a MC delta θ. Olha que interessante, a temperatura saiu de uma temperatura negativa e veio até 0. Minha quantidade de calor aumentou. Agora, quando eu atinjo 0 graus Celsius, se eu colocar calor ainda nesse corpo, esse corpo vai sofrer um processo de fusão. Então eu posso falar que aqui rolou uma fusão, e na fusão é processo de mudança do estado físico da matéria. Então eu vou usar que moleza, ok? Vamos lá, vamos continuar aquecendo. Virei água, consigo aquecer esse cara até uma temperatura de 100 graus Celsius. Porque a gente sabe que a água ela entra no estado de ebulição, na pressão normal, né? Pressão atmosférica de 100 graus Celsius em 1 atm. E aí nós vamos vir aqui, ó. Vamos trazer esse cara aqui. Com muito carinho, traçar esse gráfico. Galerinha, aqui eu deixei de ser sólido, virei líquido. Aqui eu era um líquido a 0 graus, eu levo ele, por exemplo, até 100 graus Celsius. Nesse momento, eu continuo líquido, daqui até aqui. Se eu sou líquido e não mudei o estado físico da matéria, e ó, variei a temperatura, ó, daqui para cá, e aumentei a quantidade de calor, eu posso dizer que aqui eu tenho Q igual a MC delta θ. Olha aqui, ó, não houve variação de temperatura. Mas eu sei que quando o meu líquido ele atinge 100 graus Celsius, se eu continuar colocando calor nele, a tendência dele é o quê? Se transformar em vapor. Então esse processo aqui, ó, é um processo de ebulição. Se eu estou mudando o estado físico da matéria, eu vou usar Q igual a M vezes L. Olha que moleza. Se eu continuar aquecendo agora, olha o que vai rolar. Eu tenho vapor. E nesse vapor, eu vou usar Q igual a M vezes C vezes delta θ. Beleza? Gente, então esse seria o gráfico da água, do molequinha de H2O. Gente, olha, eu aumentei a temperatura, estou falando de MC delta θ, mantive a temperatura constante, processo de mudança do estado físico da matéria, ML. Mudei a temperatura, MC delta θ. Não mudei a temperatura, mudança do estado físico da matéria. Aumentei a temperatura, estou aquecendo o corpo em MC delta θ. Galera, é simples.
Prestem atenção na hora de fazer os exercícios. Tem nada de demais aí. É simples demais para vocês chorarem na hora da prova. Tá ok? Gente, surgiu alguma dúvida, manda aí nos comentários. Faça um contato comigo aí e eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível. Galerinha, tamo junto!